Bom, então nós estávamos falando assim, aqui sobre o calo, né? E o uso do protetor aqui no caso de EVA, tá bom? Então vamos passar aqui para frente para analisar mais algumas fotos. Eu coloquei essas fotos aqui e eu queria perguntar para vocês, o que que é essa imagem aqui? O que que é essa imagem aqui? E o que que é essas imagens aqui? Que tipo de patologias são essas? O senhor fala do que se dá, professor, esses calos aí? Oi? O senhor está falando o que faz dar esses calos? Vocês acham que tudo isso aí é calo? Eu vou enumerar aqui, ó. 1, 2 e 3. O 1 é calo? Fala aí para mim. Parece mais micose. Micose. Não, é aquele que você falou que ele é classificado, ele é colocado como Eu acho calo, que mas ele não é calo. É calo sobre alguma coisa, que eu não estou lembrando agora. E aí, pessoal, vamos falando aí. O que que vocês acham? Vou colocar O aqui. 2 eu acho que é aquele subcutâneo, né? Não? Você já tinha falado? É o 2, você está falando? É, o 2 sim, eu tinha falado que eu acho que era subcutâneo. Não, acho que o 1, né? Não, Amanda? Então vamos fazer assim, coloca aí nos comentários aí para mim. O 1 é o quê? O 2 é o quê? E o 3 é o quê? E aí? Bom, vamos lá então. Tá, vamos lá então. Vou falar aqui com vocês então, vou explicar, tá? Porque na verdade a grande maioria passou errado, né? Então vou voltar. Ó, esse daqui ele é um calo duro. Não importa se ele está no quarto artelho ou no quinto artelho, ele é considerado um calo duro. O problema todo nessa imagem é porque eu coloquei ela uma imagem distorcida, vamos dizer assim. Deixa eu ver um negócio aqui. É uma imagem. Não estou achando aqui a borracha. Aqui, apagar. Bom, vou apagar e começar a explicar para vocês, tá? Então, esse daqui, peraí. Esse daqui, ó, ele é um calo duro ou um calo dorsal. Ele pode ser em qualquer dedo aqui em cima, né? Que tem essa expressão. Qual que foi a dificuldade para vocês falarem da resposta correta? Porque ele está amarelo, ele está esbranquiçado, ele está com esse aspecto aqui como se tivesse algum produto em cima, um pó, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? O que que foi feito aqui nesse calo que causou ele ficar dessa maneira? A pessoa usou um calicida. A pessoa usou um calicida, ok? Então, o calicida, infelizmente, ele é vendido nas farmácias até hoje. Por quê? Porque geralmente a pessoa acha assim, eu preciso matar esse calo. Eu preciso acabar, aniquilar com esse calo. Mas nós não estudamos que o calo existe uma origem para a formação dele? Qual é? Pressão e atrito. Pressão e atrito. Ou seja, o calo ele se forma com outra origem diferente do que muitas vezes a pessoa imagina. Ai, me dá alguma coisa para eu passar um remédio para remover definitivamente esse calo.
Não tem como, porque a pele ali, na verdade, ela está só sofrendo uma agressão. Então, ou é em detrimento a uma agressão externa ou interna, né, se for ortopédica, que é por isso que está causando, não é a pele em si. Então, não adianta eu achar que o calo tem uma raiz e que eu preciso matar ele. Isso não existe. Então, a ideia do calicida, que é um ácido, a ideia seria ele corroer a pele, né? Ele é corrosivo, para ele poder eliminar essa estrutura da pele, tá? Então, é uma ideia errada que as pessoas utilizam o calicida, tá? Quando a pessoa utiliza um calicida em cima do calo, qual que é a tendência dele? É infeccionar. Então, é um grave problema, é um grande risco a pessoa utilizar um calicida ou um ácido, alguma coisa nesse sentido, em cima desse calo, porque isso pode fazer com que esse calo infeccione e causar um outro problema, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu atendia, né, um cliente há muitos anos, e essa pessoa uma vez recebeu, sabe aquelas receitinhas caseiras da vizinha, da vovó, da tia? Não, faz isso porque vai dar certo, que é um grande risco, um grande problema. Essa pessoa chegou no meu consultório certa vez com carregada. O irmão dele estava carregando ele porque ele não aguentava colocar os pés no chão. Por quê? Porque a vizinha falou para ele, olha, faz uma pasta, um emplasto de cebola com alho. Ele bateu uma cabeça de cebola e uma de alho no liquidificador e fez uma pasta. E fez um emplasto. Então, ele tinha muito calo na região metatársica. Ele pegou aquela pasta, aquela massa, colocou em cima e enfaixou o pé dele. E foi dormir. No outro dia, quando ele acordou, ele não suportava colocar o pé no chão. Por quê? Porque cozinhou a pele dele. Então, danificou a estrutura óssea, danificou a estrutura nervosa, danificou os músculos, danificou tudo. Entenderam? Por quê? Porque veio com essa ação ácida. Deixa eu admitir aqui as alunas. Então, é um grande problema quando você usa um ácido. Aí, moral da história, ele queria que eu resolvesse a situação dele, mas não tinha o que resolver. Quando eu apertava assim, eu sentia até a estrutura óssea abalada. Estava tudo cozido lá dentro e muito infeccionado. Então, eu pedi para que ele procurasse um médico, né? E ele era ainda, para piorar a situação, diabético. E, moral da história, ele perdeu os 2 antepé por causa de seguir uma receitinha caseira feita pela vizinha. Meu Deus. Né? Infelizmente, ele teve que amputar os 2 pés ali em função disso. Deixa eu ver o que estão perguntando aqui. A Eila está colocando uma carinha de desespero aqui. Realmente, Aí não anda, né, professor? a pessoa amputou, né? Ou ela vai ter que fazer uma prótese, né? Ou vai usar muleta, enfim. Porque a região de apoio dela, porque o nosso pé ele tem um triângulo, né? Aqui, 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 que nos vai dar sustentação quando a gente for deambular, caminhar. Né? Se eu perco metade do pé, o antepé, eu vou ficar só com essa região do calcâneo, né, e retropé, vai me dificultar andar, logicamente. Se eu tirar um dedo, por exemplo, se eu tirar o hálux, eu já vou ter muita dificuldade em andar, porque o final do movimento de deambulação, de impulso, é usar o dedo para apoiar, né? Então já me causa uma grande deficiência para caminhar, tá bom? Então coloque isso na cabeça de vocês. Calicida não pode ser usado por causa desse resultado que pode ser causado, tá bom? Segundo aqui, eu falei que pode ser o calo subcutâneo, dei esse exemplo aqui, correto? Mas aqui a gente percebe que tem um espessamento córneo. E se tem um espessamento córneo, nós estamos diante do quê? De um calo dorsal ou de um calo duro. Ok? Então, Ok. o calo subcutâneo, ele não tem um espessamento córneo.
Então, fala para mim, qual que é a diferença do calo subcutâneo e do calo dorsal? O espessamento cutâneo. O espessamento córneo, né, da pele, ok? É. Então, essa é a Desculpa. diferença dos dois, tá bom? Então, aqui, ó, aqui a gente percebe que a pele é fina, então não tem o espessamento córneo, né? Aqui a gente percebe que tá grosso ou não tá? Então, aqui tem o espessamento córneo, ou seja, aqui é um calo duro, um calo dorsal que precisa ser desbastado, ok? Por que tem essa estrutura nesse dedo aqui dessa maneira? Aqui nós temos as articulações, tá vendo que aqui tem um pequeno calinho subcutâneo, aqui na outra articulação tem o outro. Então a gente percebe que cada articulação acaba formando um calo, uma lesão. Então aqui nós temos um e nessa segunda articulação nós temos outro. E por que que esse daqui da frente ficou maior do que esse daqui de trás e esse daqui de trás ficou maior do que o daqui da frente? Por conta da disfunção ortopédica? Por conta, lembra que eu falei para vocês, a podologia a gente sempre tem que analisar e pensar as coisas, né? Então, assim, vocês concordam comigo que o atrito e a pressão está sendo maior aqui nessa região do que nessa daqui? Então, aqui formou mais espessamento córneo, mais calo, certo? Aqui, vocês concordam comigo que, imagina o calçado aqui na frente. Vocês concordam comigo que aqui o atrito e a pressão vai ser maior do que aqui, em função desse dedo ser mais comprido do que os outros? Sim. Ok? Deixa eu ver quem está perguntando. Calo duro? Sim, com certeza. Sim, ótimo. Então, assim, aqui a gente percebe que esse dedo é mais comprido até mesmo que o hálux, não é? Dizem as lendas, né, que quem tem esse dedo maior do que os outros é quem? Quem manda é o marido. É que manda no marido, né? Aí tem muita mulher que manda no marido. Cuidado que vocês vão falar aí que deve ter muito marido assistindo essa aula aí do seu lado, hein? Graças a Deus eu não mando meu marido, não. Esse é o varão mesmo, de guerra. Coisa boa. Ou é porque tá aí do seu lado? Não, tá aqui não. Então É tá. porque eu não tenho dedo feio mesmo, que é feio. Porque quem tem manda no marido, é verdade. Tá bom? Então vocês entenderam aqui? Porque aqui está sofrendo mais agressão, mais atrito e pressão, por isso que formou nessa articulação, ok? Nessa terceira figura aqui, nós estamos diante de um ou de uma? Aqui não é um calo, aqui é uma verruga. Lembra que eu falei para vocês que aí a gente precisa entender as semelhanças das patologias? Porque existem patologias muito iguais. Então, se eu olho de primeira mão aqui, eu posso achar que é um calo, mas aqui é uma verruga. E aí, depois, eu pedi para vocês assistirem as aulas que estão lá no meu canal do YouTube. E aí, lá eu falo só de verruga. Eu vou falar de vírus, vou falar de imunologia, vou falar de tipos de virais e tipos de verruga. E aí eu mostro as características para você identificar essas verrugas. Tá bom? Então, aqui tem características. Depois a gente vai falar aqui em aula específica sobre verruga, ok? Mas aqui não é um calo, é uma verruga. Por isso que a gente tem que ter noção para identificar as patologias. Professor, não ia saber nunca que isso aí é uma verruga. Pois é. Nem eu. Por isso que eu falo dessa importância de a gente conhecer as peculiaridades de cada patologia para a gente não errar. Por que eu não posso errar em relação ao diagnóstico de uma verruga e de um calo? Porque eu não posso tratar a verruga, eu não posso tratar o calo como sendo uma verruga. Por quê? Porque a verruga eu trato com cauterização, seja ela química ou seja ela de outra forma, tá? Então, o que seria o químico aqui? Por exemplo, o ácido,
eu vou aplicar na verruga. Aí sim eu posso aplicar ácido na verruga, tá? Mas eu não posso aplicar ácido no calo. É por isso que eu tenho que aprender a identificar para não correr esse risco de infeccionar. Já pensou se aqui fosse um calo e eu aplicasse o mesmo tratamento que eu devo aplicar na verruga? Eu corro o risco de infeccionar o calo como está nessa imagem aqui. Certo? Professor, Oi. no caso, há a possibilidade de dar mais de 2 tipos de calo em um pé? Lógico, dependendo da situação ortopédica da pessoa, ela pode ter vários tipos de calo. Pode ter o interdigital, pode ter o calo dorsal, o calo milê, qualquer um desses calos somado no pé dela, dependendo do tipo de calçado que ela usa, do que ela faz, né? Dentro daquelas coisas que nós precisamos levantar para entender a origem da formação do calo. Professor, Oi. aquele calo que nunca sara é um calo dorsal, né? Aquele que fica duro. Não é que nunca sara. Se a pessoa ela mudar o que está causando, por exemplo, ela tem um dedo assim, né? Saliente aqui. Mas ela usa sempre calçado fechado, apertado. Então, isso que está causando. Se ela deixa de usar calçado fechado, que aperta aqui, esse calo vai perder o atrito e a pressão. Consequentemente, esse calo vai deixar de existir. Entendeu? Então, não existe assim um calo que é eterno, vamos dizer. Se eu eliminar a causa, esse calo tende a desaparecer. Tá bom? Entenderam? Professor, Oi. tem alguma coisa a ver, igual você citou alguns slides atrás, que os jogadores de futebol, alguns podem calçar o sapato com o pé molhado. Isso Sim. causaria aquele calo entre os dedos? Então, é porque geralmente a pessoa gosta de modificar a função do calçado, né? O calçado ele não é feito para usar ele molhado. Mas geralmente o jogador de futebol, alguns têm essa mania de querer molhar para que ele possa aderir mais e ficar mais pesado. Quando ele vai bater na bola, dar um chute, por ela estar mais aderida à perna, traz uma melhor performance na hora de chutar, entendeu? E quando a pessoa faz isso, ela está afetando também o pé dela pelo fato de estar usando ele mais apertado. Entendeu? Entendi. Beleza, então. Então vamos seguir aqui. Aqui eu trouxe alguns exemplos de verruga, tá vendo? Ó? Verruga plantar, que talvez você bate o olho e fala, isso aí é um calo. Então, uma das diferenças, por exemplo, a verruga, ela dá em qualquer lugar, independente se tenha um problema ortopédico ou não. Ela pode dar em qualquer lugar, mesmo que não tenha atrito e pressão, tá? Então, seria uma dessas características. Numa próxima aula, eu vou falar sobre todas as características, tá? Para que vocês entendam melhor na hora de diferenciar. Eu já falei do calicida, né? Sobre a importância de alertar as pessoas a não usarem. E aqui, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, só o reforço da nossa atividade que já se encontra lá no portal. Vocês devem fazer uma lista com 5 questões bem elaboradas, né? E com as suas respectivas respostas, ok? Vocês fazem a pergunta e faz a resposta dessa pergunta. Beleza? Beleza. Bom, pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês, né? Estava com saudade de poder falar com vocês. Embora essa saudade não foi matada de uma forma presencial, mas pelo menos virtualmente a gente teve essa experiência de falar um pouquinho aqui com vocês, tá? Espero que todos vocês estejam bem e que nós possamos passar por esse momento sem prejuízos, né? Embora tenha a questão de saúde, tem a questão também econômica, financeira, principalmente a grande maioria depende do trabalho como autônoma, de prestação de serviço, para poder ganhar dinheiro, mas que Deus possa proteger vocês,
e que possa ser a provisão necessária de que todos precisem, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês e a família de vocês. Amém? Amém. Amém. O Senhor também. Amém. Um beijo no coração de todas. Tchau, tchau. Com Deus. Beijo. Tchau, professor. Boa Façam as noite. atividades lá e coloquem lá no portal.